A paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe a mim e a sua vida. Sou o Diácono Gabriel e estamos mais uma vez no canal Escola Bíblica. Seja muito bem-vindo ao canal. Estamos estudando a lição dos adultos, cujo tema é o Deus que governa o mundo e cuida da família. O comentarista da lição é o pastor Silas Queiroz. Fique até o final do vídeo, porque eu tenho certeza que eu e você, nós seremos mais uma vez edificados pelo poder da palavra de Deus. Pastor André. Amém, Diácono Gabriel, a paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, com alegria na alma, estamos aqui para ministrar mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. E não se esqueça de se inscrever no canal, viu? Tenho certeza que você tem gostado da aula, mas às vezes as pessoas esquecem de ativar o sininho, compartilhar a mensagem. Você que é um servo de Deus, uma serva de Deus, mande esta mensagem para muitas pessoas, cumpra o ID do Senhor e seja um inscrito no canal, ajudando para que nós consigamos crescer aí na graça, no conhecimento e que esse canal alcance milhares de pessoas levando o Evangelho de Jesus. Bom, a lição de hoje é a lição de número 7, a deposição da rainha Vaste e a ascensão de Esther. O texto áureo que está em Tiago, capítulo 4, versículo 6, diz: antes da maior graça, portanto, diz, Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Tiago, capítulo 4, versículo 6. A verdade prática nos ensina, devemos nos conservar humildes, olha aí, confiando na justiça de Deus, pois Ele governa a todos, abatendo ou exaltando. Olha aí, tá vendo? Foi isso que ocorreu no livro de Esther, né? Deus rejeitou os soberbos, mas abençoou e exaltou os humildes, no caso aí, a rainha Esther, a humilde judia Esther. A introdução diz que Deus estabeleceu princípios imutáveis, pelos quais governa a todos os povos, independente de cultura, época ou lugar. Deus está no controle de tudo. Nesta lição veremos o claro contraste entre as condutas de Vaste e Esther, a obediente moça judia que ascendeu ao trono da rainha de um dos maiores impérios de todos os tempos, o Império Persa. Olha aí, que história maravilhosa, real. E até hoje os judeus comemoram aí a festa do Purim, por este grande livramento que Deus concedeu aos judeus através desta mulher. Eu já passo o primeiro tópico, o banquete de Assuero e a recusa de Vaste, subtópico rei Assuero ao diácono Gabriel. Glória a Deus. A primeira coisa que a lição vai destacar aqui é quem era o pai de Assuero, né? Filho de Dário, tá? Pai de Assuero foi o rei Dário. Está escrito em Daniel, capítulo de número 9, versículo de número 1. Assuero governou o Império Persa por 20 anos, né? Como a lição aqui vai dizer, 486 a 465 a.C. Podemos observar que o rei Assuero não era uma pessoa comum, tá? Ele tinha capacidade militares, né? Conhecia de estratégias e batalhas de guerra, porque um rei deveria ter essas capacidades. O reinado dele, né? Ele reinou ali da Índia até a Etiópia sobre 127 províncias. Está escrito em Esther, capítulo de número 1, versículo de número 1. O seu nome grego é Xerxes, né? Como já foi dito, seu nome é Assuero, porém seu nome em grego é Xerxes, né? Que significa aquele que governa sobre heróis. Muitas pessoas aqui acreditam em linhagem de pensamento, estudiosos extras bíblicos, foi dado a ele como um epíteto. O que é um epíteto? É um nome que se dá a alguém devido à sua função. Ele acreditava que o seu povo era heróis e como ele rei, então ele reinava sobre heróis. No terceiro ano de seu reinado, Assuero convidou a nobreza, o império e os senhores de toda a província para mostrar-lhe a grandeza de seu reinado e sua riqueza. Acredita-se que foi nessa festa que o rei Assuero tratou e estudou com os generais, na verdade, né, a invasão da Grécia, onde a história vai nos dizer
que eles não obtiveram êxito, né? Eles perderam esta guerra, conforme narra em detalhes o historiador grego Herodito, né? No ano de 484 a 425 antes de Cristo. Então, esse subtópico vai falar um pouco aí a respeito de Assuero. Passo o segundo subtópico ao pastor André: um banquete público, outro exclusivo. Bem, Diácono Gabriel, um banquete público, outro exclusivo. A lição diz que, passados 180 dias, o rei Assuero realizou uma grande festa no jardim do pátio do seu palácio, né? E aqui a lição diz, o livro de Esther destaca que foi uma festa realizada para todo o povo. Não só estava ali os principais, ok, a nobreza, mas também o povo. Assuero fez uma festa para todo o povo, assim descrito no livro de Esther, ok? Ao povo de Susã, daquela província, no pátio do jardim. Havia muito luxo na festa, havia muita bebida à vontade, uma festa programada para durar 7 dias. Ele tinha como esposa a rainha Vaste, que alguns estudiosos acreditam ser a mesma Amestris. Amestris é uma mulher citada por Heródoto nos livros históricos, ok? Ela também ofereceu um banquete, porém restrito às mulheres do palácio. Eu vou pontuar 2 coisas aqui neste tópico que acaba aqui. Primeiro, o próprio subtópico já diz, um banquete público, outro exclusivo. Nós precisamos pontuar 2 coisas para nós não colocarmos aquilo que o texto não está dizendo, aí vira pretexto, não é verdade? Primeiro que houve 2 banquetes, era costume da época? Sim ou não? Primeiro que precisamos entender que o rei fez um banquete para todo o povo. A rainha deveria estar presente? Nós vamos colocar essas suposições. A rainha poderia não estar presente? O texto bíblico diz que ela fez também um banquete para as mulheres do palácio. Estaria a rainha fazendo acepção de pessoas? Nós vamos ver no decorrer da lição que esta mulher, citada num livro histórico de Heródoto, chamada Amestris, era uma mulher não de boa índole, era uma mulher terrível e sanguinária. Se era a mesma mulher, nós podemos entender então que ela estava agindo aí com rebeldia. É uma suposição também, tá ok? Porque o texto não nos expõe. Porque nós vamos observar durante esta lição que houve o quê? A deposição da rainha, ou seja, ela perdeu o trono pelo fato de ter desobedecido o rei. Sabemos, obviamente, não é questão aqui de machismo, feminismo, enfim, como hoje em dia está em ascensão esses movimentos, mas nós sabemos que a palavra do rei era a palavra que valia. Se o rei determinasse que a rainha tinha que entrar na presença, ela tinha. Se o rei determinasse que ela não poderia entrar na presença do rei, ela não poderia, porque a palavra do rei, sabemos que num governo de monarquia, a primeira palavra e a última que vale é a do rei, ok? Mas enfim, nós vamos observar que houve 2 banquetes, a rainha fez um à parte dentro do palácio, e o rei fez um banquete para todo o povo. No decorrer da lição, nós vamos ver aí e tirar as nossas conclusões, se houve uma rebeldia por parte da rainha, se houve um exagero por parte do rei de pedir que ela entrasse para ser, digamos assim, apresentada publicamente ao povo. Durante a lição, nós vamos entender um pouco mais sobre essas questões. Eu já passo ao diácono Gabriel, o 3º subtópico, o convite à rainha. Glória a Deus, o convite da rainha, né? No 7º dia do seu banquete, depois de ter bebido bastante, Assuero estava eufórico, como diz aqui a lição e também o texto. O coração do rei estava alegre de vinho, né? Não a alegria verdadeira, porque nós sabemos que a única alegria verdadeira vem do Espírito Santo enchendo a pessoa aí com o seu poder. Conforme descrito em Esther, capítulo de número 1, versículo de número 10, o rei, ele estava aí eufórico, estava alegre, né, de vinho. Foi quando ordenou que lhe trouxesse a rainha Vaste com coroa real, para mostrar aos povos, aos príncipes e a sua formosura. Então a gente vai ver aqui que ali o rei, ele estava eufórico, ele estava feliz, e nesse entusiasmo dele ele pede para trazer a rainha com a coroa real. O texto não diz ao certo o motivo pelo qual ela recusou o pedido do rei,
mas aqui trazendo a aplicação desse texto, né, a gente pode perceber que tudo isso estava sendo planejado por Deus, porque Deus e a vontade do Senhor era de usar Mardoqueu, a rainha Esther e o povo de Israel ali para dar o grande livramento, ou melhor dizendo, ao povo de Israel. Então tudo aqui estava no controle de Deus. Ninguém estava entendendo por que a rainha recusou o pedido. Todo aquele movimento de trazer uma nova rainha, porque a gente sabe que houve todo um movimento ali no meio das províncias, mas Deus, ele estava trabalhando, né? E eu já trago uma aplicação para nossas vidas. Às vezes a gente não sabe o que está acontecendo, mas a verdade é que se está acontecendo é porque Deus ele está permitindo, porque a vontade de Deus é trabalhar em favor do reino, usando a minha e a sua vida. Jeremias 1,5 vai dizer: antes que te formasse no ventre te escolhi, antes que te saísse da madre te santifiquei, as nações te dei por profeta. Ou seja, antes mesmo de Jeremias ele nascer, Deus já estava trabalhando, né? Então Deus ele está trabalhando na minha e na sua vida. Passo aqui o segundo tópico ao pastor André. Vaste resiste à ordem do rei e é deposta. Primeiro subtópico, a recusa da rainha. Amém, diácono Gabriel. Tópico 2, né? E o subtópico 1, a recusa da rainha. Vamos observar que são diversas opiniões aí que divergem a respeito da conduta tanto do rei como da rainha nesse episódio. Fontes extra-bíblicas tentam justificar a desobediência da rainha Vaste, com versões que pintam como abusiva, né, ou absurda a pretensão do rei em apresentá-la em seu banquete, ok? O uso de fontes não bíblicas é saudável quando servem para aclarar o sentido do texto escriturístico, contudo podem levar à prática da exegese. O que é a exegese? Interpretação de um texto atribuindo-lhe ideias do próprio leitor. E nós devemos tomar cuidado com isso, para não colocarmos o nosso pensamento dentro da história. Não podemos fazer isso, porque senão nós estaremos aí alterando o propósito divino das Escrituras, e toda a Escritura foi divinamente inspirada pelo Espírito Santo por Deus e tem aí o valor, o peso espiritual para a edificação da nossa vida, ok? Então o texto por aí fica difícil de sustentar algum recato da rainha, principalmente se ela for, como alguns imaginam, a mesma a mestre citada por Heródoto, uma mulher astuta e sanguinária. O que podemos extrair aqui deste texto? Como eu já citei, inclusive, no primeiro tópico, não é? Foi abusivo a forma em que o rei se conduziu pedindo para ela se apresentar publicamente? Como falei, se nós avaliarmos o contexto histórico da época, né, dentro de um governo monárquico, ou da monarquia, a palavra do rei era o que valia. Nós vamos observar, por exemplo, que Esther, para se apresentar na presença do rei, tinha que pedir uma autorização. Qualquer rainha, para se apresentar naquela época, tinha que apenas se apresentar quando o rei dava a devida autorização. Então, por isso, nós vamos observar que a justificativa da rainha é um modo de pensamento. Não se apresentar a pedido do rei. Ela era esposa, sim, mas ela era subordinada ao rei, à autoridade maior num governo monárquico. Então, ou seja, podemos imaginar que ela agiu de forma desobediente, desobedecendo uma ordem maior, que seria a do rei, no caso o seu esposo, mas rei, ou seja, tinha ele a autoridade suprema, maior, não é isso? Então, como já afirmamos aqui, são muitas as opiniões. Alguém vai dizer que a rainha teve razão em não se apresentar. Eu prefiro ficar com a hipótese de que ela agiu de forma rebelde. Ela, inclusive, deveria estar participando do banquete cujo texto diz era um banquete feito para todo o povo, para todos. E ela estava fazendo um banquete exclusivo para ela e as mulheres do palácio. Estaria ela fazendo acepção de pessoas? Inclinamos a entender que houve um ato de rebeldia da parte da rainha, não é isso? Porque Deus não ia ser injusto com uma e justo com a outra. Deus trabalha nas oportunidades e no trabalhar do homem. A ponto em que a rainha foi rebelde à ordem do rei,
Deus, na sua onisciência, entendemos assim pelo livro de Esther, já sabendo que o povo judeu, que deveria ter voltado na primeira leva com Zorobabel, preferiu ficar ainda na província de Sussã, que era a antiga Babilônia. Deus, na sua onisciência, sabia que o povo passaria por um estreito através da ordem de matar todos os judeus, aproveitou a ocasião e assim preparou os meios e os caminhos para que Esther ascendesse ao trono e trouxesse esse grande livramento que nós vamos ver um pouco lá na frente. Então, a recusa da rainha é o subtópico desse tópico 2. Acreditamos sim que houve rebeldia da parte da rainha, o que acabou culminando na sua deposição. Eu já passo aí o segundo tópico. Segundo subtópico, a aplicação da lei ao diácono Gabriel. Glória a Deus, a aplicação da lei, né? A gente vai ver que todos os povos e reinos havia leis, e não era diferente aqui nos medos e nos persas, né? A aplicação da lei, nós sabemos, e já foi dito aqui, que o rei Assuero estava sob influência do vinho quando ordenou a rainha Vasti, tá? Então ele estava sobre a influência, né? A gente sabe que o vinho, a bebida alcoólica, ele altera, né, o nosso córtex pré-frontal, e ele estava ali alterado. Apesar da fúria, o rei suportou o constrangimento, e aqui a gente vê da parte do rei sabedoria, né, porque ele não tomou decisões ali precipitadas. Aqui vemos um atributo, né, do rei Assuero, o autocontrole diante de um grande desafio e constrangimento. Ele não agiu por impulso, né? Ele não agiu por impulso. Antes de qualquer decisão, a gente deve analisar o texto, o contexto, aonde a gente está fazendo, se a gente está fazendo certo ou errado, o que a gente deve falar. Eu gosto muito de uma frase, porque a gente vai ver aqui que o rei Assuero, ele foi de acordo com as leis do seu reinado, né? E eu gosto muito de uma frase, pastor André, porque quando trazendo um paralelo para nossas vidas, a gente tem que entender que as leis do Senhor foi feita para a gente obedecer elas, e não no calor do momento tomar decisões precipitadas. Eu gosto muito de uma frase, como eu já disse, que a gente não deve tomar nenhuma decisão, né? Não tome nenhuma decisão sobre influência de terceiros, por exemplo. Não liga para o seu sentimento. A frase não liga para os seus sentimentos, porque eles sempre vão te levar para o buraco, porque o sentimento é passageiro, mas as decisões que você toma com seus sentimentos não. Às vezes na decisão da raiva você toma decisões precipitadas, o tempo passa, mas a decisão que você tomou, você às vezes perde o serviço, perde o casamento, coloca tudo na sua vida a perder por causa de uma decisão errada que você tomou em cima de um sentimento passageiro, né? Tiago capítulo 1, versículo 13 em diante vai dizer: quando for tentado, não digas de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ninguém a tenta, mas cada um é tentado quando atraído e enganado pela sua própria concupiscência. Concupiscência, desejos carnais, que acarreta vários sentimentos, e um deles é a impulsividade, né? Então o crente ele tem que tomar muito cuidado, porque a Bíblia deixa bem claro que não veio sobre nós tentações senão humanas, mas fiel é Deus, que não deixará ser tentado mais do que pode, antes com a tentação dará também o escape. Então, assim como o rei ele teve o autocontrole, através do Espírito Santo a gente consegue isso, que é os frutos do Espírito aí, trazendo uma delas a calma, o amor, a temperança. Então, trazendo aqui para os nossos dias, a gente vai ver que o rei ele teve esse autocontrole, e assim como ele teve, a gente também tem que tomar essas decisões debaixo da calma do Espírito Santo em nossa vida. Passo o terceiro subtópico ao pastor André, a sentença de Vasti. A sentença de Vasti. Muito obrigado, diácono Gabriel. Nós vamos observar aqui que, para que a rainha Vasti fosse deposta do seu trono, né, digamos assim, da sua posição de rainha, houve primeiro ali conselhos, houve primeiro ali todo
uma verificação da lei, né? Havia um homem chamado Memucã, ele era um dos sábios, e ele examinou o caso e acabou chegando a uma conclusão, não é isso? Aliás, aqui o tópico abre um parágrafo para dizer: aconselhou ao rei que depusesse Vaste. Aí abre aqui um parágrafo dizendo: liderança pressupõe muita responsabilidade. Olha aí, esse homem chamado Memucã era um dos sábios e ele avaliou o caso e chegou à conclusão de que a atitude da rainha Vaste, ela traria um mau exemplo às outras mulheres da província, que ao haver a desobediência, ao observar a desobediência da rainha Vaste, assim entendeu Memucã e os sábios, levando esse conselho ao rei, de que as mulheres da província, a partir de então, passariam a não mais obedecer os seus maridos. Louvado seja Deus. Nós estamos mais uma vez dizendo que não estamos nos tempos modernos, em que movimentos ativistas dizem que a mulher tem todo o direito, e alcançou esse direito, obviamente, direito do salário igual, vários direitos as mulheres conquistaram, não é isso? E em nenhum momento aqui a lição está afirmando, porque nós estamos num contexto de monarquia, mas esse princípio se estende até hoje, não é verdade? Dentro de um lar, nós vamos observar, Diácono Gabriel, que a mulher não é melhor que o homem, nem o homem é melhor que a mulher. O casal, quando ele entende que os dois, um depende do outro, passa a ser uma parceria que se estende até que a morte os separe. Agora, quando os movimentos, tanto machistas quanto feministas, eles entram dentro de um lar, de um relacionamento, passa a se entender então que um é melhor que o outro, e aí acaba trazendo a discórdia. Mas entende-se aqui que, como o rei era a liderança maior, ele era exemplo. Quando a rainha o desobedece, ela passa um mau exemplo às outras mulheres da província. E, no caso, houve então a necessidade de que ela fosse deposta do seu trono como rainha, ok? Então nós vamos entender então que houve ali da parte da liderança todo um aparato, né, uma avaliação, aonde nós entendemos até nos nossos dias atuais que o mau exemplo, ele traz o quê? Quando é aplicada uma lei, uma regra, é para que outras pessoas não pratiquem aquele mesmo crime, sim ou não? Quando uma pessoa rouba, como uma pessoa pratica um latrocínio, um homicídio, ela deve ir presa para que os outros vejam o mau exemplo e assim entendam: olha, eu não posso praticar esse crime porque também eu vou ser preso. E por isso que a palavra de Deus diz, né, que a lei e as autoridades, elas devem ser aplicadas, ok? Então nós vamos observar aqui porque a notícia deste feito da rainha sairá a todas as mulheres, de modo que desprezarão seus maridos aos seus olhos. Olha, isso provocaria desrespeito e discórdia nos lares. Está vendo aí a importância de, dentro de um lar, um não ser melhor que o outro, mas os dois estarem sempre em comum acordo, não é verdade? Olha aí, o conselho de Memucã agradou a Assuero e seus nobres, e ele decretou a deposição da rainha Vaste. Além disso, enviou cartas a todas as províncias, estabelecendo que cada homem fosse senhor em sua casa. Uma das qualificações exigidas do líder cristão é exatamente esta: exercer o governo da própria casa. O princípio bíblico é: o homem que não lidera em casa não é apto para cuidar da casa de Deus. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 4, ok? O rei era ali o senhor daquela casa e ele precisava ser respeitado. O que nós vamos observar aqui para encerrar esse tópico é que houve uma falta de respeito da rainha para com o rei. E é inadmissível uma esposa não respeitar o seu esposo, principalmente publicamente, tá? Então não é questão de machismo nem de feminismo, é realmente de falta de respeito. É o que houve aqui e por isso houve a punição devida para a época. Eu já passo aqui o terceiro tópico: Ester, a judia, se torna rainha em terra estranha, o subtópico 4 anos depois ao Diácono Gabriel. Glória a Deus. O primeiro subtópico, os 4 anos depois, né, a lição vai dizer aqui: há certo consenso entre os estudiosos que a escolha da substituição de Vaste ocorreu após a frustrada campanha militar que Assuero lançou contra os gregos, ou seja, entre a desobediência da rainha Vaste e a escolha da substituta, aconteceu uma guerra entre esses dois acontecimentos, entre a desobediência da rainha Vaste
e a escolha de outra rainha, aconteceu uma guerra, tá? Aconteceu uma guerra entre esses dois acontecimentos, entre o rei Xerxes, né, e o seu exército contra os gregos, né, chamado de batalhas médicas, né? Ou seja, entre o capítulo de número 1 e o versículo de número 19 e o capítulo de número 2 e o versículo de número 12, aconteceu essa guerra, né? Especificamente falando, guerra de Salamita, né? Entre os persas e os gregos, que a gente vai ver que os persas eles perderam essa batalha. Outra coisa que a lição vai destacar também, assim, no ano, né, de 479 a.C., aconselhado por seus servos mais próximos, Assuero decide escolher uma nova rainha. Então a gente vai ver que este homem, esse rei, ele não tomava decisões sozinho no caso. Ele se aconselhou com pessoas experientes. Então a Bíblia vai deixar bem claro que aquele que é sábio, ele procura conselhos com pessoas que entendem do assunto. E a gente vai ver que ele fez exatamente isso, mas trazendo para o âmbito espiritual, trazendo aqui para a finalidade desse texto. Entendemos que não foi o rei e muito menos os sábios que colocou aquela mulher naquela posição, foi o próprio Deus. Deus, ele está no controle de todas as coisas, pode ficar tranquilo. Em Daniel, o próprio profeta Daniel, ele vai dizer que Deus ele muda o tempo e as estações, remove reis e restabelece reis, dá sabedoria aos sábios e ciência aos entendidos. Então a gente vai ver aqui que tudo estava no controle de Deus, todas essas coisas aconteceram, mas porque Deus ele tinha um plano maior de salvar o povo de Israel e mostrar a sua glória e mostrar que Deus, ele é o Deus que dá o livramento àqueles que o buscam. Provérbios capítulo 16, versículo 9: em seu coração o homem planeja seu caminho, mas o Senhor estabelece os seus passos. Às vezes a gente tem aí algumas coisas em mente, como a gente vai ver aqui. Com certeza a rainha não tinha ideia de um dia ser aí rainha de Assuero, mulher de Assuero, mas Deus ele fez assim para fazer os seus planos acontecer debaixo da sua vontade em favor do povo de Israel. Salmo 135, versículo 6: o Senhor faz tudo que lhe agrada nos céus e na terra e em todo lugar. Então Deus ele está no controle, sabendo que todas essas coisas aconteceram foi debaixo da vontade de Deus, porque Deus ele tinha um plano maior de livrar o povo de Israel e mostrar a sua glória através do grande livramento que ele deu a esse povo. Passo aqui o segundo subtópico ao pastor André: o universo da escolha. O universo da escolha, Diácono Gabriel. Vamos ver aqui a presciência de Deus, né? Como se deu essa escolha, né? Isso, nós estamos dentro de um contexto histórico, real, que se passou com o povo judeu e, obviamente, o tema central é o grande livramento que Deus deu ao povo judeu por desobediência, porque, como mais uma vez friso, era para que o povo voltasse da província de Sussã, aonde ali era a antiga Babilônia, após a profecia se cumprir de Jeremias, 70 anos após o cativeiro, estava livre o povo para voltar à sua terra natal, Israel, mas ali havia quase 1 milhão de habitantes, e nós sabemos que apenas 50 mil voltou na primeira leva com Zorobabel, os demais preferiram ficar no conforto da Babilônia. Olha aí o perigo. E aqui nós vamos observar o critério da escolha, não é isso? Apesar de governar um império originário de longas sucessões entre as famílias da Média Persa, Assuero decidiu escolher a nova rainha dentre as moças de toda a província do reino. Ou seja, era costume das famílias do Medo Persa escolher ali os sucessores da sua própria linhagem. Mas desta vez, e nós acreditamos pela presciência de Deus, que já sabia o grande problema que acabaria acontecendo com o seu povo, os judeus, a perseguição, o decreto de morte para o Ramã, através da presciência de Deus, Deus aqui vai permitir que o rei, desta vez, escolhesse entre toda a província, sendo estrangeiros ou não, aquela que seria a rainha no lugar de Vaste.
né? Olha aí, Assuero decidiu escolher uma nova rainha dentre as moças de toda a província do reino. Não havia restrição quanto à origem étnica ou racial. A única exigência é que fosse formosa e virgem, costumes da época. Quando Deus dirige o processo, preste atenção nisso, quando Deus dirige o processo, nenhum detalhe fica de fora, fica esquecido. Olha aí, ele cuida de tudo. O concurso foi divulgado, muitas moças levadas a Sussã, Mardoqueu, que era o primo, que criou Esther como filha, sabendo então do concurso, leva ela, não é isso, à casa do rei. Esther ficou sob cuidados de Hegai, guarda das mulheres, de que logo conquistou a simpatia, não é isso, a graça que havia em Esther da parte de Deus. É bom entender que o livro não mostra o nome de Deus, mas a providência de Deus. Mas você vai observar que logo no primeiro momento em que Esther ficou sabendo do grande problema que abateria, que era a perseguição que os judeus estavam sofrendo, a atitude dela foi jejuar, ou seja, Esther, como Ruth, que já estudamos, era uma moça temente a Deus e que sabia os caminhos para buscar a Deus. Então ela já logo entra em consagração. Esther era uma moça tão de Deus que ela já tinha a graça de Deus sobre a vida dela, como José tinha a graça de Deus sobre a vida dele, e que logo ali dentro daquele cárcere, né, o carcereiro viu graça em José. Aqui até cita, o tópico cita José, né, como Deus era na vida de José, assim Deus era na vida de Esther, porque Deus estava em todo esse planejamento para que ela fosse a escolhida, a rainha. Olha aí, tá vendo? A fez passar a melhor lugar da casa das mulheres, né? Deu uma atenção toda especial a Esther, esse homem chamado Hegai, ou esse eunuco, não sei. Embora o texto não diga, não há outra explicação. O Deus que estava com José estava também com Esther. Não é isso? Gênesis capítulo 39, verso 2 vai dizer assim: o Senhor estava com José e que foi homem próspero. Louvado seja Deus. Quando Deus está no negócio, não tem o que o homem fazer. Quando Deus está no projeto, o que precisamos fazer é apenas manter-nos obedientes, porque Deus vai cumprir o propósito dele através das nossas vidas para a glória do nome dele. Eu passo já ao terceiro tópico, subtópico, a obediência de Esther ao diácono Gabriel. Glória a Deus, a obediência de Esther, né? Mardoqueu ordenou a Esther que não declarasse qual era o seu povo e a sua parentela. Esther obedecia à risca a ordem de Mardoqueu. Então a gente vai entender aqui que o mesmo princípio de obediência que Ruth teve, Esther também teve, obedecendo às autoridades, né? Como eu disse na lição passada, a própria palavra de Deus vai dizer que toda autoridade que foi colocada acima de nós é constituída por Deus. Se desobedecermos elas, estaremos desobedecendo ao nosso próprio Deus. E a gente vai ver também que a autoridade que foi colocada acima de Esther era Mardoqueu. E a gente vai ver que essa mulher, Esther, obedecia à risca tudo o que Mardoqueu dizia para ela fazer, ela assim fazia. Então a gente vai entender o seguinte: aquele que obedece à autoridade, obedece à palavra do Senhor, que é a autoridade máxima, alcança aí resultado vindo da parte de Deus. Outra coisa que a lição vai dizer: rei amou a Esther mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele graça e benevolência mais do que todas as virgens. Esther não era só bonita, tá? Esther, ela era bonita por dentro, mas também por fora. E quando olhamos para a Bíblia Sagrada, entendemos que Deus ele prioriza as nossas atitudes e a nossa obediência à palavra do Senhor. Como eu disse também na lição passada, Pedro, cheio do Espírito Santo, ele vai dizer que o enfeite dela, se referindo a mulheres, não seja no frisado de seus cabelos, nem no uso de joias de ouro, nem na compostura de suas vestes, mas em um coração coberto, em um incorruptível traje de um espírito quieto e manso, que é agradável aos olhos de Deus. Isso não significa que a mulher ela não deve se arrumar, muito pelo contrário, mas que a prioridade não seja no exterior, mas no interior, tratando o espírito juntamente aí com a palavra de Deus.
Porque a Bíblia não diz que a mulher bonita edifica a sua casa. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa. E a Bíblia deixa bem claro também que aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus que ele dá liberalmente a todos e de boa vontade lhe concederá. Se você tem falta de sabedoria, peça a Deus, porque a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Assim como a gente aprendeu na vida de Ruth e de Esther, mulheres que foram usadas por Deus pela sua sabedoria, Deus, ele também, mulher de Deus, quer te usar para fazer a diferença nessa geração. Passo aqui a conclusão ao pastor André. Amém, Diácono Gabriel. A conclusão diz que Esther, ela havia chegado no posto máximo, né, para uma mulher naquela província, de ser rainha, em que, no tempo oportuno, Deus permitiu ela chegar neste posto máximo, né, de rainha, porque no tempo oportuno ela seria um instrumento para cumprir o propósito de Deus. Olha aí que coisa linda. Aqui na terra nós somos abençoados por Deus para sermos usados por Deus para cumprir o propósito da salvação da humanidade. Não há outro propósito. A tua prosperidade, o teu dom ministerial, o teu dom espiritual, o ministério que Deus te deu, as ferramentas que Deus nos deu, não tem outro propósito. A exaltação de Deus na nossa vida, seja financeira, seja espiritual, material, só tem um propósito para aqueles que creem em Deus. Ser um instrumento de Deus para salvar vidas que estão perdidas neste mundo para a vida eterna, ok? Um dos atributos incomunicáveis de Deus é a sua presciência. Somente Ele conhece de antemão todos os acontecimentos futuros. Podemos confiar nossa vida inteiramente à sua direção, pois Ele sabe o que é melhor para nós. Como já disse, Deus, na sua presciência, ou seja, sabendo o que acontece lá na frente, mas não interferindo no livre-arbítrio humano, Deus trabalhou na ocasião em que o povo judeu permaneceu ali por desobediência, houve um decreto de morte, e Deus assim preparou aquela ocasião em que a rainha Vaste foi depostada ali da sua posição de rainha, e Deus permitiu e preparou os caminhos para que Esther viesse a ascensão do trono como rainha para ser um instrumento ali de livramento ao povo judeu. Amém? Assim eu já passo as considerações ao Diácono Gabriel. Vou pedir aqui uma gentileza, Diácono Gabriel, aos nossos inscritos do canal, amados irmãos, simpatizantes deste canal. Deixe o seu comentário, algo que você quer que melhore neste canal. Pode deixar o seu comentário. Existem hoje os haters, não é isso? Sim. Que vai lá e coloca o comentário, às vezes maldoso, às vezes uma crítica que não é construtiva, mas não tem problema. A gente sabe muito bem lidar com isso. Mas pedimos a sua opinião para que esse canal possa crescer. Alguns dizem, a lição tem que ser mais resumida. Outros dizem, olha, a lição tem que ser um pouco mais explicada. Nós estamos tentando aqui achar um meio termo para que a lição não fique muito extensa e também não fique muito curta, sem conteúdo. Então deixa a sua opinião lá nos comentários para nós trabalharmos para a melhoria deste canal. Diácono Gabriel. Glória a Deus, aleluia. Deixe seu comentário aí, seja bom ou seja ruim, mas deixe seu comentário, porque assim o YouTube entende que você está gostando do vídeo aí e indica para mais pessoas. Deixe o seu like, se inscreva no canal. Estamos fazendo de tudo para melhorar, para trazer cada dia mais um bom conteúdo, para que todos nós venhamos ser edificados pelo poder da palavra de Deus.